CEMEB Edevaldo Caramês, 5º ano, aula 3 de arte. Olá, galerinha do 5º ano, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais uma aula de arte. Essa aula nossa é a aula número 3, ok? Então, nessa aula, vamos estar conhecendo um artista muito importante. O nome dele é Bonadei, né? E Aldo Bonadei, né? Então, Bonadei, ele tem uma forma de representar a sua arte bem diferenciada, né? As cores dele não são cores fortes, são cores bem clarinhas que ele utiliza. E outra curiosidade também que tem na obra dele é o que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada eu apresentei para vocês as formas sólidas geométricas e a dimensão dessas formas geométricas, certo? É quando ela passa a ter a altura, né, a largura e a profundidade, né? E é o que mais você encontra na obra de arte de Bonadei. Então, você tem, na sua visão, assim, quando você olha para a obra de arte dele, você começa a perceber que as casinhas que ele vai fazendo são uma depois da outra. E isso na mesma folha. Aí você olha e fala, tia Marci, então ela é plana? Não, ela não é plana, ela possui dimensão, porque você consegue enxergar uma casa atrás da outra, e isso numa folha plana, né? Mas o que ele usou? Ele usou o sólido geométrico, né? Que é essa dimensão da forma geométrica. Então, eu vou estar apresentando o artista para vocês, a técnica que ele utiliza, as cores e formas, ok? Então, vamos para a nossa aula. Aldo Cláudio Felipe Bonadei é o nome desse pintor maravilhoso. Ele nasceu em São Paulo, filho de imigrantes italianos, né, de classe média, e desde criança já demonstrava muito interesse pelos desenhos. Concluiu seu primeiro trabalho em uma tela com tinta a óleo com 9 anos de idade. Ele retratou bastante figuras humanas, paisagens, natureza e retratos. Ele trabalhou bastante fazendo retrato das pessoas, né? E você pode perceber a geometrização das formas. Então, em todos os trabalhos dele, ele sempre trabalhou com as formas geométricas. Só que ela trabalhou com o sólido geométrico. É aonde ele começa a dar perspectiva para a obra. O que seria perspectiva? É quando você tem um objeto, atrás dele tem outro e atrás dele mais outro. E isso dá uma impressão de profundidade, certo? Então, esse desenho, ele já não é plano, ele já tem aí uma dimensão. Então, ele tem altura, largura e profundidade. As cores são sempre cores mais claras, né? Então, ele não trabalha com aquela cor vibrante, né? Então, sempre ele está trabalhando ali com um amarelo claro, um azul claro, né? Então, você tem aí o marrom, o verde, né? Onde ele dá um contraste de sombra, né? Mas o que predomina mesmo são as cores mais claras. E outra coisa que percebemos na obra dele, além da forma geométrica, né? São as linhas. Então, você pode ver que ele trabalha muito com a linha reta, né? Então, o que predomina são essas linhas retas, né? E na questão das figuras também, ele trabalha com as figuras sem se preocupar com o realismo dela, né? Então, ela não tem realismo. O que seria um realismo? Realismo é quando uma imagem ela chega
próxima a uma fotografia. Nesse caso, sabemos que é uma casa, ok? Só que as casas são assim de verdade? Não. Então, ele está representando a casa. Então, nós chamamos de figurativo, né? A mesma coisa que esse vaso de flor e abaixo as casas. Então, é figurativo, está representando. Então, aqui você tem os copos e algumas frutas. Ele está representando o copo e as frutas. A jarra, né? A garrafa e aqui algumas frutas. Então, é figurativo. E a preocupação dele era em representar as suas obras de uma forma que elas ficassem leves, né? Que elas não se comprometessem com a técnica do realismo. Então, é para ser uma arte com uns traços simples, cores simples, aonde simplesmente você tem a felicidade de desenhar e não a preocupação com a estética. As nossas atividades dessa aula 3, elas vão ser todas fundamentadas nas obras e técnicas dele, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula prática. Na atividade número 1 da folha 1, você tem uma obra de Bonadei. Então, o que você vai fazer? Você vai observar bastante essa imagem e depois você vai responder logo abaixo, né? Observe acima a obra de Aldo Bonadei e desenhe as formas geométricas e formas de linhas encontradas na pintura. Um exemplo. Quando você começa a observar a imagem, você encontra quadrado, retângulo, cubo, né? Então, você começa a ter variações de formas geométricas. E como você tem linha curva e linhas retas também. Então, você vai procurar essas imagens e desenhá-las logo abaixo. Na atividade 2, então está lá, pinte os círculos com as cores que estão presentes na obra de Aldo Bonadei. Um exemplo, quando você começa a prestar atenção, você encontra o cinza. Achei o cinza? Eu vou pegar um círculo desse e vou colorir de cinza. Ah, eu achei o branco. Então, você vai deixar um círculo branco. E assim em diante. Então, você vai prestar bastante atenção e responder a atividade. Na atividade da folha 2, nós temos aí a releitura da obra de Aldo Bonadei. Então, nós vamos estar fazendo a releitura dessa obra de arte. Então, vocês vão precisar seguir o passo a passo junto com a tia Marcinha, ok? Então, vamos lá para o passo a passo. Então, galerinha, essa é a imagem que vamos estar fazendo a releitura, certo? Então, você pode perceber que todas essas linhas nós já conhecemos, porque nas aulas anteriores eu já comecei a apresentar para vocês as linhas retas, as linhas que ficam na diagonal, certo? O cubo, o cilindro, né, que são formas geométricas que nós chamamos de sólidos geométricos, certo? E a dimensão. Bom, vamos lá. Começando aqui, olha, essa primeira imagem aqui. Então, ela começa como se fosse um quadrado. Só que você pode perceber que essa parte está mais alta. Então, ela vai na diagonal e fecha uma parte menor. Ó, então, ela fez aqui na diagonal e já fechou uma parte menor. Bom, já tenho essa base. Aqui, ela vai estar puxando na diagonal, olha, essa parte branca. Tá vendo? Então, ela vai puxar na diagonal, ó, para virar como se fosse um retângulo, ó. Então, aqui eu já tenho essa primeira base. Aqui é um formato de uma colher, olha, é um formato de uma colher, tá vendo? Só que eu tenho aqui, olha, né, um retângulo aqui.
Então, eu vou fazer um retângulo aqui e não vou forçar o meu lápis. Por quê? Porque eu não vou utilizar ele inteiro, né? Eu preciso fazer o formato da colher. A colher, ela pega aqui, ó, nessa base reta, então essa base reta, vai fazer a meia curva aqui. Então, ela joga essa meia curva, olha. Está vendo? Joga a meia curva aqui. E em cima desses, né, dos retângulos, ela vai descer o cabo dela. E aqui ele já sai, olha. Tá vendo? Então, eu tenho ela aqui, ó. Agora, eu vou forçar ela, ó. Ela vem aqui. Ela dá uma voltinha aqui, ó. E já desce fazendo a curva. Então, aqui eu já tenho a base da minha colher. Então, esse retângulo que você usou como base, então você já pode apagar, tá vendo? Então, você fica somente, ó, agora não, agora eu já posso estar fechando ele, ó. Já posso estar fechando, tá vendo? Vamos agora para a jarra. Então, no caso da jarra aqui, olha, ela está ligada a esse retângulo, certo? Que é esse retângulo laranja. Então, nós vamos pegar uma meia curva aqui e vamos descer. Então, ela pega mais ou menos aqui. Então, ela pega meia curva, olha, encosta na ponta do meu retângulo. Aí, ela acrescenta mais a curva e fecha uma base, certo? Aqui, ela entrou com uma linha na diagonal, olha, ela não vai ficar arredondada. Ela entra com uma linha na diagonal. Está vendo? Vamos continuar o bico aqui. Então, como ela tem dimensão, nós vamos estar fazendo primeiro essa linha, para depois fazer essa daqui de cima. Então, aqui nesse bico dela, ele vai vir reto, ó. Que é essa parte aqui. Aqui ele desce na diagonal. Tá vendo? E aqui ele busca ele reto de novo. Ó, buscou reto de novo. Aqui ele já vai descer, olha. Então, ele já faz um formato aqui para poder encontrar essa base, ó. Aí, ele encontra a base. Então, fizemos essa parte aqui. Agora, vamos fazer essa que vai dar o volume. Volta pro bico, acrescenta ele aqui, ó, arredondado, tá vendo? Nessa ponta aqui, você pode, ó, ela vai fazer esse formato, ó. Viu aqui meia curva? Ó. E aqui ele vai vir o bico dela. E depois ele sobe levemente e vem e faz o contorno, certo? E aqui eu já estou preparando para fazer a alça, né? Que é essa alça aqui. Nessa base, olha aqui, ó, reta e curva. Ele faz... Não, é diagonal, desculpa. Na diagonal, e ele já faz uma curva. Olha. Eu vou estender ela um pouquinho mais aqui. Então, ela estende aqui, ó. Tá vendo? Essa. Agora, você vem fazendo o contorno da mesma alça para ela poder finalizar aqui embaixo. Né? Agora, ela vem aqui. Tá vendo? E ela tem a largura agora. Então, aqui eu já tenho a base da minha jarra. Certo? Aí, ele já começa dando a forma dela. E depois você vai acertando, né? Aí, você vai apagando, deixando mais arredondado. E assim por diante. Embaixo da jarra, você pode perceber que você tem uma área em azul,
Então, essa área azul, olha, ele tem que encostar aqui, ó, nesse bico da jarra. Então, aqui eu sei que esse eu vou pintar de azul. Atrás da alça aqui, olha, né? Ele vai puxar aqui. E ele vai estar finalizando aqui. Então, aqui seria essa área em azul mais escuro. Depois, você tem esse em amarelo. Olha. Esse em amarelo. Aqui você tem um verde bem clarinho, tá vendo? Então, ele vai pegar aqui, ó, acompanhando aqui, porque essa parte aqui em amarelo, você vai tirar na diagonal aqui, olha. Pronto. Já tiramos na diagonal. Tiramos ele aqui na diagonal. Ó, essa parte que vai ser em amarelo. Pronto, já terminamos essa parte. Agora, aqui, vamos puxar esse azul claro, tá vendo o azul claro? Ele pega perto da colher aqui, ó, e ele vai descer até a ponta do quadro. Então, ele vai vir até aqui, né? Então, ele vem, ó, ele vem e faz esse movimento de linha curva. Pronto, aqui eu sei que eu vou estar fazendo ele em azul claro. Aqui eu tenho a forma como se fosse um copo, né? Que você pode perceber que ele não é um cilindro, né, completo, porque ele tem um círculo aqui, só que ele abre mais para diagonal. Então, a impressão que você tem que é um copo com a boca para baixo. Então, vamos lá. Aqui, ele vai puxar essa base um pouquinho inclinada, olha. Ele faz ele um pouquinho inclinada nessa base. Ops, aqui, ó. Então, aqui ele faz um pouquinho inclinada. Do lado de cá, ela é mais curta. Olha, para você ver que ela está bem mais curta aqui, ó. Aqui mais curta. E depois, você já pode ir fechando, ó, com a linha curva. Então, você já tem essa base. E aqui você vai modelando. Então, você pode puxar ele um pouquinho para dentro aqui, ó, que ele, né? E abrir a base dele, que ele fica mais bonito, ó. Então, aqui, você tem essa base desse copo, certo? Aqui eu vou abrir um pouquinho mais, ó. Aqui você abre. Em volta do copo aqui, você tem essa parte que é em vermelho. Então, aqui, olha, ele vai encostar aqui. Então, você já faz, você já limita aonde você vai estar fazendo em vermelho, certo? E vamos para o cubo. No caso do cubo aqui, ele está bem próximo da colher, ó. Então, você vai puxar o quadrado aqui. Eu já puxo o quadrado. Quadrado mesmo. Então, o quadrado, qual é a forma dele? Os 4 lados tem que ter a mesma medida, certo? E aqui, ele já vai puxar um pouquinho para diagonal, olha lá. Ele puxa um pouco para diagonal, tá vendo? E essa linha, ele abre ela mais, olha. Tá vendo? Essa daqui eu vou fechar mais. Aqui, ó. E aqui, ele vai estar fechando o meu quadrado. Tá vendo? Que seria, na realidade, o meu cubo, né? Então, aqui eu já posso puxar essa base na diagonal e posso já também
aqui, ó, procurar fechar. Aí você vai acertando as pontinhas dele e ele já vai ficando bonitinho. Tudo bem? Aí daqui. Aí ele fecha. Isso. Aí depois, né, com o contorno ele já fica mais bonito. Pronto. Agora nós vamos para essa base aqui, ó. Tá vendo essa linha? Ó, essa linha. Que é como se fosse um degrau para depois vir o cilindro. Então, aqui, ó, na jarra, bem na alça dela, você já vem com risco, ó. Você pode ver que ele vai seguir aqui a mesma direção, né? Então, ele vai vir aqui entre o quadro, o cubo e a colher. E aqui ele já começa, ó, ele veio aqui, então ele vai fazer isso daqui, ó, né? Então, ele fez isso e isso aqui, ó, que é essa base aqui. E aqui atrás, você pode ver que ele subiu como se fosse quase um triângulo, ó. Tá vendo? Vamos descer um pouquinho mais, porque ele vai pegar na ponta dele, né, ó. Aqui, ó. Então, ele já pega na ponta. E vai encontrar essa linha no bico da jarra, ó. Então, essa linha, ela vai estar encontrando o bico da jarra, que é essa base aqui. E aqui, ela entra na diagonal, olha. Então, aqui e aqui, ela já fez o suporte. Essa parte laranja aqui, ó, tá vendo essa parte laranja? Aí, você desce ela reta aqui e traz a linha pra cá. Então, já temos a parte laranja. E essa parte em amarelo claro aqui, ela já faz aqui, ó, como se fosse quase um triângulo. Tá vendo? Aqui eu já consigo fechar. E desta ponta a essa ponta, eu sei que eu vou estar colorindo, ó, de azul, né? Que ele vai subir depois. Vamos para essa parte aqui agora. Essa parte como se fosse quase um cilindro. Então, o cilindro, ele vai estar em cima desse degrau. Para ele estar em cima desse degrau, você pode ver que aqui nós fechamos essa base, né? Olha, essa daqui, ó. Essa. Então, ele vai estar aqui. Porque esse azul, ó, ele entra um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, ele fecha como se fosse quase um triângulo aqui, ó. Então, eu tenho a parte do azul que vai ficar por fora e tenho a parte desse azul clarinho, azul forte e azul claro. Então, aqui nesse claro, ele já começa a subir. Aqui, ó. Então, ele já sobe aqui como se fosse um cilindro. Tá vendo? Então, ele sobe como se fosse o cilindro. Ó. Ele tem esse risco no meio, que esse risco, ele vai dar a dimensão depois. E aqui, ele fecha ela em meia curva, ok? Aí, na hora que formos colorindo, aí que a gente percebe
o vínculo dele, certo? Que essa base aqui, ó, ela vai ficar mais escura, né? Ó, só de você escurecer um pouquinho, então essa parte, ela já sobressai. Tá vendo? Ops. Vamos lá. Essa aqui. Então, aqui eu já fechei, certo? Eu vou tirar um pouco essa daqui e eu vou abaixar ela. Vou deixar ela nessa linha aqui, né? Agora ela pega aqui e vai até o final da base, aqui. Pronto. Aqui eu consegui fechar a parte azul. Ela passa por aqui, vai pegar nessa altura do cilindro, ó. Tá vendo esse azul escuro? E vai arredondar, terminando aqui. Então, eu já fiz essa parte azul. O importante do desenho é você ir prestando atenção no passo a passo em cada linha, que é o mais importante para nós, certo? Aqui, ele tem essa base branca, ó, tá vendo? E nós vamos puxar ela aqui, ó. Puxo a base branca. Aqui, ela vem na linha reta, olha, sobe um pouquinho na diagonal. Aí ela vai descer, ó. Ela desce aqui. E aqui ela faz outra curva, ó. Tá vendo? Então, aqui ela faz outra curva. E aqui ele já fecha novamente. Certo? Ó, curva. Que é essa parte branca aqui. Nessa parte de cima, ele puxa na diagonal aqui. Né? Olha. Aqui a mesma coisa. E essa parte do amarelo claro. Então, já terminamos essa base. E aqui nesse bico, tá vendo esse bico aqui, olha? Ele vai ser fechado, né? Então, esse bico aqui, quando ele entra aqui, ó, que ele faz isso, ele acaba sendo fechado depois, né? Ó, ele acaba sendo fechado aqui depois, tá vendo? Então, ele vem, faz o bico, só que ele mesmo já fecha, porque vai ser somente esse pedacinho aqui de detalhe em amarelo. Essa parte aqui, ó. Essa parte, eu tenho essa pequena parte aqui em branco, então eu já separo. Eu tenho esse amarelo aqui e tenho uma base de marrom aqui do lado, ó. Tem o marrom e tem o amarelo, certo? Essa parte aqui, ó, em verde claro, ela tem uma linha na diagonal que vai fechar aqui. Então, ela vai pegar nessa ponta aqui e vai fechar na diagonal, ó. Fechou na diagonal. E nessa diagonal, você já tem uma porta marrom aqui, ó. Tá vendo a porta marrom? Nessa parte de cima, aqui você vai dividir, olha esse aqui, ó, tá vendo esse azul escuro? Nesse azul escuro aqui, vamos estar tirando, aqui, ó, aqui você passa uma linha reta, aqui você passa mais uma. Então, você tem uma linha reta aqui, que é essa primeira. A da tia Marcena saiu tão reta, vamos lá. Então, você tem essa linha aqui, aí você tem o espaço do telhado, tá vendo? Que ele vai sair aqui, olha. E mesmo o telhado aqui, o telhado, ele é dividido aqui, ó. Porque essa parte vai ser em azul. Então, você tem uma linha reta, 2 e 3 para fechar o telhado, ó. Tá vendo? Essa própria curva que ele faz aqui é o que vai
está dando base para o telhado da casinha. Essa parte que sobrou aqui é essa parte em azul claro, certo? Então, não é difícil você fazer um desenho. Você precisa de o quê? Primeiro de tudo, prestar atenção em linha por linha, certo? Não podemos pegar um desenho e ignorar os traços dele, certo? Então, nós vamos analisando. Tem linha curva, tem linha gráfica, ele possui um sólido geométrico e assim nós vamos copiando. Então, agora, somente colorir, né? E não esqueçam de fazer o contorno, porque o contorno, ele dá uma vida para o desenho, né? Então, ele fica mais vivo, bem mais bacana, certo? E espero que se divirtam, né? E se não der certo da primeira vez, faça a repetição a segunda, a terceira e vão repetindo que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Então, galerinha, depois de colorir, ela fica assim. Viu como ela fica mais bonita? Nesta página, nós temos a atividade 3. E nela está assim: agora é a sua vez de escolher uma pintura de Aldo Bonadei que você mais gostou e desenhar no espaço abaixo. Então, com todas essas obras que nós assistimos no decorrer do vídeo, você vai escolher uma delas para você estar fazendo a releitura dela aqui. Não se preocupa se vai ficar um pouquinho torto ou se não vai ficar muito parecida. O importante é você se esforçar em estar fazendo a atividade, certo? E nesta página nós temos a atividade 4. Na atividade 4, você vai colocar uma caneca em cima da mesa, certo? Aí você vai observar as formas que ela tem, as linhas que ela tem, e depois você vai estar desenhando nesta folha, certo? Então, não se preocupa, mais uma vez a tia Marci falando, não se preocupa se a estética vai estar perfeita ou não, porque o que vai deixar legal é a repetição. Então, apaga, faz de novo. O importante é prestar bastante atenção nas linhas gráficas, né? Que são as linhas curvas. Prestar atenção também nos sólidos geométricos, que ele dá a dimensão, e nas formas geométricas. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser.